Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. 5 de janeiro de 2022, quarta-feira, estamos aí ainda no tempo do Natal, depois da Epifania, pedindo a Deus que abençoe e ilumine a todos nós, e nos dê sempre um dia com paz e alegria. E o evangelho que nós temos é tirado de Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os que tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O coração deles estava endurecido. Quantas vezes na vida nós estamos com o coração endurecido? Um grande pensador chamado Alberto Camus, que nasceu em 1913, morreu em 1960, dizia: sim, há uma crise humana porque no mundo atual podemos contemplar a morte ou a tortura de um ser humano com o sentimento de indiferença, preocupação amigável, interesse científico ou simplesmente com passividade. É muito estranho a gente achar que isso existe. Sim, há uma crise humana, porque no mundo atual podemos contemplar a morte e a tortura do ser humano com um sentimento de indiferença, preocupação amigável, interesse científico ou simplesmente com passividade. Nós contemplamos às vezes a morte, contemplamos às vezes a tortura, a violência, com esses sentimentos. Isso é um problema sério, porque às vezes estamos com o nosso coração endurecido. Endurecido é quando a gente começa a fazer birra, quando a gente resolve não querer mudar, quando a gente resolve não querer se livrar de certas situações, ou a gente manter certas situações ruins, ou a gente não se converter. Por isso, quando a gente partilha isso aqui, quando a gente tenta produzir algo para a paróquia, é uma tentativa da gente ajudar e colaborar para que a gente não tenha um coração endurecido, que a gente não seja orientados pelos afetos e desafetos, às vezes atrapalhados, mas que a gente tenha um coração voltado para Jesus Cristo, com a intercessão de Nossa Senhora da Abadia e, acima de tudo, para os mais necessitados e para o bem de todos. Por isso que a gente vai partilhando um pouco disso, a gente gasta um tempo nosso produzindo essa pequena reflexão e humilde reflexão na tentativa de que nós não tenhamos um coração endurecido. O que o Evangelho de Marcos nos traz nesse dia, ele traz o que acontece depois da multiplicação dos pães. Vamos lembrar que ontem nós falamos que os discípulos pediram para Jesus despedir a multidão, e o motivo da despedida era a questão da fome. Eles não têm o que comer. Jesus mandou os discípulos resolver a situação. Não vamos eliminar, não, vamos resolver a situação. Eu sempre tenho a preocupação que toda pessoa que aparece na paróquia com problema tem que sair com uma solução. Nem que às vezes a gente tenha que usar da misericórdia e desfazer um pouco das leis e normas da igreja. Até porque as normas e leis da igreja não são feitas para quem está vivo, né? São feitas para quem está no céu. Direito canônico e catecismo da igreja são construídos para quem está no céu, não para quem está na terra. Essa vaidade da igreja que está muito longe da verdade da Bíblia, que é muito mais próxima de nós do que necessariamente as regras e normas de direito canônico e catecismo da igreja. Mas o que importa para nós é que Jesus, agora sim,
ele tem uma atitude estranha no Evangelho, que é uma novidade. Jesus obriga os discípulos a entrar na barca e ir para Betsaida. Betsaida é região pagã, é outra região, outro lado do mar, é outro mundo. E Jesus, diante do sucesso da multiplicação dos pães, Marcos não diz, mas os outros evangelistas diz, é que a multidão achou bom, a barriga cheia, e resolveu fazer Jesus virar rei. Então, diante da tentação de fazer Jesus virar rei, Jesus tem essa preocupação, tirar os discípulos da vaidade, do sucesso. Por isso que Jesus obriga, Jesus geralmente só faz isso nesse momento e quando ele fala o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros, isso eu não peço, eu vos mando. E aqui, Jesus, estou mandando vocês entrar no barco e ir para o outro lado. Escuta, mas está bom aqui, Jesus, ao sucesso, nós somos adorados agora, o pessoal aí quer nos fazer rei, nos promover à realeza, ao poder, nos dar conforto, porque a gente resolveu o problema da fome. Jesus diz, não, eles aprenderam como é que faz, eles têm que olhar o que eles têm, agradecer a Deus, se organizar e na liberdade partilhar o que tem e não deixar desperdiçar nada. Essa é a lição da multiplicação dos pães. E aí Jesus diz, sobe o barco, e depois que eles saem, os discípulos, Jesus aí sim despede a multidão. Essa multidão agora está sendo despedida, não mais com fome, e também não mais na ignorância. Eles fizeram o processo de partilha, eles fizeram o processo de sentar, se organizar em grupo, de recolher aquilo que sobrou, de agradecer a Deus, de apresentar o que tem. Eles fizeram o processo, essa multidão já sabe, ela já tem experiência de como resolve pelo menos a questão da fome. E é nesse contexto que Jesus agora fica só. É interessante, Jesus está diante de uma multidão, faz um ritual da partilha dos pães e põe os discípulos para trabalhar, para ajudar nisso. Depois Jesus obriga eles a entrar no barco, vai para o outro lado, Betsaida, e Jesus fica só. Jesus termina o dia sozinho. É um dia de muito agito, de muita coisa, de muita atividade, mas o dia ele termina só. E ele, o que ele faz? Ele vai rezar. Jesus é um homem de oração agora. Então nós temos um momento de Jesus com a multidão, um momento orientando os discípulos, e agora uma outra fase no dia de Jesus, no finalzinho, uma reserva dele para rezar. É um homem de oração. E os evangelhos sempre colocam muito isso. Jesus é um homem que reza. E qual é a diferença? Muitas vezes, depois de cada momento longo de oração, Jesus toma uma decisão. Jesus toma uma decisão. E agora qual é a decisão? Ele olha os discípulos que estão com dificuldades. Os discípulos, sem orientação de Jesus, enfrentam ventos contrários. O que são os ventos contrários? É aquilo que quer nos impedir de fazer aquilo que Jesus nos pede. Um vento contrário é quando eu quero ir na missa e algo não deixa eu ir. Um vento contrário é quando eu quero ajudar alguém e eu não faço. O vento contrário é quando eu quero perdoar alguém e não perdoo. O vento contrário é quando eu quero fazer algo que ajude o mundo e não faço. O vento contrário é quando Jesus me manda para ir para um lugar e alguma coisa não me deixa fazer aquilo, não deixa eu realizar aquilo. São os ventos contrários que nós enfrentamos no dia a dia da nossa vida. O mundo da internet é um vento contrário da fé, porque sempre vai me envenenando, entupindo a gente, vai nos cansando com notícias ruins e tantas outras coisas. O que Jesus faz ao contemplar isso? Jesus vai ao encontro deles e quer passar na frente deles. Qual é o horário? 3 da manhã. Jesus morreu 3 da tarde. Então, às 3 da manhã, Jesus vai ao encontro deles que estão enfrentando os ventos contrários. Porque é muito cansativo a gente fazer o que Deus quer. É muito cansativo a gente fazer aquilo que é o bem para o próximo. É muito cansativo rezar. Rezar é uma coisa que cansa, que dá trabalho, difícil. A cabeça, ainda mais no mundo barulhento que nós vivemos, na agitação, na correria, parar, rezar e desligar é muito difícil. Não é uma tarefa fácil. Viver distraído é fácil. A gente vive distraído com celular, com internet, com coisa, com televisão e outras coisas, mas a gente parar para rezar é uma tarefa muito complicada, não é uma tarefa muito fácil, muito simples. Então nós temos agora esse Jesus que vai ao encontro, 3 da manhã, vai ao encontro, a reação deles é de que é um fantasma. Como eles avistaram Jesus na escuridão das 3 da manhã, sem iluminação, eu não sei dizer. Mas eu sei que eles reconheceram e acharam que era um fantasma. Jesus tem que interferir no medo deles.
Ei, coragem, não tenha medo, sou eu. Isso Jesus sempre insistia para as pessoas que o encontravam e se assustavam com ele. Porque Jesus às vezes nos assusta. E aí aquilo que era medo virou assim espanto, virou uma admiração. Afinal, mas o que é isso? Esse cara entra aqui, o vento para, nós não estamos entendendo nada do que ele ensinou lá naquele negócio, porque para a gente dinheiro que resolve tudo, conta bancária gorda que resolve todos os meus problemas. Aí você vai ver que quem tem milhões na conta bancária tem seus problemas, tem suas dificuldades. Então o que nós temos no Evangelho de hoje, esse drama humano da gente querer obedecer Jesus, o vento contrário, essa confusão nossa de se espantar e ter medo de Jesus. E Jesus sempre nos pede, não tenha medo, coragem, sou eu. E quando nós o acolhemos dentro de nós, há uma calmaria, há uma vida, mas mesmo assim continuamos meio perdidos. Afinal, o que quer dizer aquela multiplicação dos pães? E é no meio dessas coisas tipicamente humanas, tipicamente da nossa existência, da nossa vida, da nossa presença nesse mundo, que eu também passo por isso também. Há dias que eu fico pensando como agir, como me comportar, o que fazer em relação a certas situações, como agir diante de certas pessoas, e nem sempre eu sei, e às vezes me dá medo, me dá sonhos ruins, mas a gente reza para que Jesus entre no nosso barco. E se a gente permitir que ele entre no nosso barco, a gente tenha pelo menos um pouco de paz. Eu nem falo de felicidade, mas um pouco de paz. Que a vida nos dê um pouco de paz, mesmo a gente não entendendo muita coisa, para a gente continuar seguindo a nossa vida em busca do carinho que Deus quer dar a cada um de nós. Um abraço e até mais.